Boa noite a todos. Eu vou procurar ser o máximo breve para não cansar mais, além do que eu acho que já está todo mundo estressado com tudo. Eu queria começar cumprimentando a todos, brevemente elogiando a atividade do Ministério Público e dando essa oportunidade para a sociedade que foi dada, de se pronunciar, de conversar e, mais do que isso, de ouvir. E eu queria fazer uma reclamação, de fazer uma consideração, que a ordem, eu acho que ela foi equivocada. O Ministério Público, os senhores que estão na mesa, deveriam vir antes daqueles que vieram trazer nada, não acrescentaram em nada. Só abobrinha. Até porque alguns dos sentados Nada na de mesa verdade. são nas ações réus. A Sabesp é ré na ação, o DAE é réu, enfim. Acho que inverteu-se isso e a sociedade perdeu. Foram atropelados as falas, os tempos, e é claro, como que nós vamos agredir o Ministério Público? Alguém falou da ação tardiamente. Eu queria fazer uma defesa nesse momento dos Ministérios Públicos. Acredito que não houve retardo nessa ação, até porque nós estávamos vivendo um momento político. E como poderia um órgão como o Ministério Público se manifestar ou entrar com uma ação de tamanha envergadura, que trata de um bem de suma importância, vital, sem ele nós não vivemos, e deixar isso se confundir, se promiscuir com essa campanha que foi de um nível extremamente baixo e identificou a qualidade daqueles que detêm o direito de traçar o nosso futuro. Acho que hoje se falou bastante coisas aqui que a gente deveria conversar e considerar. Não há momento mais para isso, de falar sobre a água, da importância das discussões, da forma que deve ser discutida a água como um bem de direito humano, a água como um bem essencial para a produção da indústria, do agronegócio, como foi muito bem colocado. As falas foram ótimas naquele momento. Então, nós devemos levar em consideração o seguinte, esse aspecto que o doutor Paulo Afonso, o professor Paulo Afonso, falou com muita propriedade, e o doutor João Carlos, não me falha a memória, também falou da questão do controle social. Eu acho que é esse o tema que a sociedade deve abraçar. A sociedade é o patrão, a sociedade é quem manda. Todas as estruturas que estão à disposição, elas devem trabalhar ao nosso favor. O executivo, por exemplo, dá a demonstração de que faz completamente diferente. Segundo a visão dos juristas que falaram aqui, o professor Paulo Afonso hoje falou de roubo de água claramente, que é o que há. A bacia, a produtora, a detentora é a bacia do PCJ. Essa do Alto Tietê, eles transpõem, elevam a água. Então a água, prioritariamente, por ser um bem de direito humano, ela é daquela bacia. Agora, se nós não cuidamos bem da água em outras bacias, é um outro aspecto a ser tratado num outro momento. Esse momento é o momento da crise. Se houve equívoco, se houveram crimes, como ficou hoje evidente na fala dos doutos que aqui nos orientaram, nós temos que tratar isso como crime. E aí, é claro, essa provocação que a sociedade deve fazer, ela não deve jogar a responsabilidade na mão do Ministério Público. Foi tardio, se eu acho que foi tardio, eu chego lá, peticiono e ponto final. A sociedade tem que assumir essa responsabilidade, é ela que é o patrão, é ela que paga o governador, é ela que paga o salário do juiz, é ela que paga o salário dos promotores, é ela que manda. Só que ela não tem noção porque ela ainda está num processo de organização. E nós temos que reconhecer isso. Nós somos uma sociedade em processo de organização, num país onde o crime é extremamente organizado, dentro dos partidos políticos, dentro dos PCC da vida. Então nós precisamos pôr o pé no chão para discutir ou jogar pedra, achar que o Ministério Público retardou a decisão. Quem conversa com o Ministério Público tem ciência que não retardou. Então nós não podemos permitir que esses momentos importantes que são dados para a sociedade falar, que a sociedade venha e se pronuncie de forma a jogar pedra sem saber em quem nem por quê. Talvez até imbuído de algum interesse político. Então nós temos que, como sociedade, e a gente olhar aqui agora, nós podemos nos perguntar como sociedade, e uma coisa bonita que eu percebi nesse evento, os cidadãos participando. As organizações governamentais têm 2, 3 presentes. Cadê as organizações da sociedade? Aí nós não jogamos pedra, aí nós não culpamos ninguém. Está errado. Nós precisamos ser mais adultos para administrar essa crise.
Obviamente que nós temos realmente que ter tempo, porque a crise está aí, não tem mais água, e o que fazer agora? Adianta ficar todo mundo histérico, gritando? Não. Talvez o que a doutora Alexandra colocou com propriedade, administrar esse processo e pensar no ano que vem, e pensar nos outros, e acabar com esse problema de vez. Veio uma moça aqui falando da necessidade de plantarmos árvores de longa data, desde que a terra existe, a água é armazenada nas áreas de preservação permanente. Isso é básico. Precisa alguém ser engenheiro, precisa ir para uma universidade, ficar 10 anos para aprender que se guarda água na terra, nas APPs, depois, ao longo do tempo, ela vai nos cedendo a água, é a vazão dos rios. O que se vê aqui é uma verborragia de dados técnicos e de achômetros, não sei do que, e a gente olha para o relatório, o doutor Ricardo acabou de constatar, está acabando. Olhem, os senhores, o crime ambiental, é um aspecto que nós temos que olhar, a crise, o aspecto social, o aspecto econômico e o aspecto ambiental. Olhamos, pois, o crime ambiental que está se cometendo, é sem precedentes. Essa moça participou da mesa e cortou a palavra de todo mundo, ela vai esperar um pouquinho. Eu vou concluir, porque eu acho que não é justo nós ficar disputando esse tempo aqui. A gravação para as 19 horas. A proposta é o seguinte, então, a minha continua. Que o MP... Até a hora que for. Vai para o YouTube amanhã. A proposta que eu gostaria de deixar então é o seguinte, doutores. Que os MPs, que a sociedade, todo mundo se unam e que esses eventos, eles sejam mais frequentes. Por exemplo, os doutores que compõem a mesa, mais o professor Paulo Afonso aqui, um dia inteiro a plateia toda aí perguntando, conversando e aprendendo. Isso é necessário. Obrigado.